nós estamos dando sequência aqui no estudo sobre o nosso compromisso de amor. Nós vemos que, na verdade, nós temos isso como uma lei, a lei do amor ou a lei de Cristo, como a própria palavra de Deus se refere, né? Então, nós devemos nos apegar a ela mesma. A gente vai só reler alguns dos versículos que nós vimos na semana passada, em 1 Pedro. Vamos ver o que Pedro diz aqui. 1 Pedro 1, 22. Ele diz: purificando as vossas almas pelo Espírito Santo, né? Na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então, naquela ocasião a gente enfatizou muito a questão da sinceridade no amor, né? Que ele deve ser legítimo, verdadeiro. Mas, até pegando aqui um pouquinho uma referência ao nosso estudo dessa manhã sobre a armadura de Deus, nós podemos ver que ele começa esse versículo falando: purificando as nossas almas pelo Espírito de Deus, na obediência à verdade. A verdade que é uma couraça para nós, né? A couraça da verdade. Ela é importante também para que nós possamos estar também nesse sentido, nesse aspecto, nos voltando a um amor legítimo, a um amor verdadeiro. Em 1 João 2, então, como eu disse, não vou meter muito aqui, porque são versículos que a gente já leu. 1 João 2, 9 até 11 também, João diz o seguinte: aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Opa, mas ele diz que está na luz, mas ele odeia seu irmão? Então, João é bem contundente aqui, né? Você diz que está na luz, mas se você odeia seu irmão, na verdade você ainda está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Por que João diz isso, irmãos? Porque ele tem assim como uma questão natural do crente, na vida do crente, que o amor que nós aprendemos de Cristo vai revestir a nossa vida. É o amor de Cristo ensina a gente a amar. Então, eu dizer que sou de Cristo, mas não aprendi a amar nem o meu próprio irmão, é sinal que eu não entendi nada. É por isso que ele diz: eles continuam em trevas. Entenderam? Para saber, não aprendeu nada. E, infelizmente, talvez nós tenhamos um grande número de pessoas dentro das igrejas que estão assim, que elas pensam que estão na luz e elas dizem que estão na luz. Mas a realidade que se mostra confrontando essa pessoa com a Bíblia é de que ela está em trevas ainda. Vamos ver também o versículo 23 do capítulo 3 aqui.
João 3, 1 João, né? 3, 23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu mandamento. Vocês lembram que Jesus falou, nós lemos esse versículo antes, nos evangelhos, no estudo. Jesus disse, um novo mandamento vos dou. João está se referindo justamente a isso. O seu mandamento, ou seja, o mandamento de Cristo ou o mandamento de Deus, né, que creamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo Jesus mesmo, nos deu mandamento. João está relembrando aquilo que Jesus tinha dito. Vamos lembrar que naquele episódio que nós lemos lá no Evangelho, quando Jesus disse isso, João estava presente. O que ele está falando aqui repercutir, né? Ele está repercutindo aquilo que ele ouviu diretamente de Jesus. Ele afirma, Jesus mesmo nos deu um mandamento. Então, esse mandamento não é opção, é uma lei. O crente sincero, ele tem que ter isso como uma regra, uma lei. Cristo me mandou amar. E a gente tem que lembrar que o amor não é aquele negócio de gostar de alguém, simpatizar com alguém. Ele vai além disso. Tem o amor, eu sempre faço referência àquela letra de música antiga, né? Só vou gostar de quem gosta de mim. É uma filosofia humana, na verdade, muito praticada. E está cheio de crentes que aplicam isso na sua vida. Eu vou gostar de quem gosta de mim, eu vou gostar de quem eu acho legal, algum jeito assim. Tá? Mas a lei de Cristo é amar até os inimigos. Quem dirá amar meu irmão? Mesmo que ele seja meio chato. Mesmo que ele não tenha os mesmos gostos que eu. Aí é que entra o amor. De a gente desejar o bem, de a gente fazer o bem, de a gente não fazer acepção de pessoas. É lógico, eu sempre digo isso, é lógico que dentro de qualquer grupo, e na igreja não vai ser diferente, a gente acaba tendo afinidades maiores com um ou com o outro, certo? Por ter, sei lá, ter os mesmos gostos, aí você vai, sim, ter mais afinidade, mais proximidade com aquela pessoa. As conversas dela são mais de acordo com as coisas que você, os assuntos, né, pertinentes, você automaticamente acaba se aproximando mais dela. Mas a gente não pode, assim, por conta disso, ignorar os outros irmãos. Deixar o irmão de canto, né? Ou colocar ele na geladeira, como dizem, o de escanteio, ou não ter a mesma consideração, o mesmo cuidado que se tem com ele. Que se tem com outros, ter com ele também. Então, são cuidados que nós temos que ter. As próprias características das pessoas, às vezes, fazem elas serem, ou pelo menos parecerem mais próximas. A gente lê os evangelhos e é inevitável que a gente enxergue alguns dos discípulos de Jesus que parecem mais próximos, não é verdade? O João mesmo era assim, é tido como sendo o mais novo deles, o mais jovem, é chamado assim, o apóstolo do amor. Mas a gente vê que efetivamente o João ele era muito próximo de Jesus. Assim como Pedro, né, ele estava sempre ali. Mas isso não quer dizer que Jesus amava mais a eles do que aos outros.
ou fizesse distinção. Jesus tinha o mesmo cuidado com todos os seus discípulos. Todos eles precisavam aprender, todos eles precisavam do cuidado dele. Mas a nossa relação com as pessoas afeta muito isso. A gente não deve confundir as coisas, né? De só devotar nosso amor àqueles que têm maiores afinidades com a gente. Muito pelo contrário, é uma coisa que nós temos que ser atentos e ter preocupação. De não se esquecer de amar igualmente, mesmo aqueles com quem nós temos menos afinidades. Tem irmãos que, às vezes, eles são mais ausentes, mais distantes, mais tímidos, né, mais quietos. Mas a gente não pode esquecer deles. Amém? Não pode esquecer no sentido de não amar eles do mesmo modo. Então, aqui, irmãos, a gente encerra essa parte do assunto, tá? Eu vou, então, voltar para a apostila, vou reler aqui o comecinho, o comentário sobre o nosso compromisso de amor. Cada membro deverá amar os demais irmãos fervorosamente, cumprindo a lei de Cristo. Foi enfatizado nesse ponto aqui. Agora nós vamos seguir com outros versículos. Ele diz, na sequência, evitando ofender ou se dar por ofendido. Quando a gente ama alguém, um dos cuidados que a gente deve ter é esse, né? Evitar ofender a pessoa. Concordam? Se você ama uma pessoa, você não quer ofender ela. De maneira nenhuma. Quais modos a gente pode ofender uma pessoa? Eu estou perguntando aqui, não é retórico, não. Eu gostaria de aqui colher algumas impressões dos irmãos. Entenderam a pergunta? Quais modos vocês imaginam que a gente pode vir ou ofender uma pessoa? Uma palavra dura? Comentários maldosos? Tem um assim para sugerir? Um exemplo? Atitude? A gente ser orgulhoso. Oi? Pode ser, né? Furar a fila do almoço é um exemplo de atitude não muito amorosa. Principalmente aquela furar e pegar, né? Tem aquela coisa boa que tem um pouquinho, você pega tudo para você. Eu lembro aí uma vez num jantar de fim de ano, né, que a igreja fez, a igreja que a gente fazia parte naquela ocasião, aí inventaram de comprar frutas. Algumas frutas vieram bastante, outras nem tanto, né? E uva, acho que foi só uma caixinha pequena. Aí o que aconteceu? Teve uma irmã que foi lá, pegou assim, um monte, nem sei, pegou 2 cachos grandes, quase tudo ela pegou, botou na mesa, já pegou para ela mesma. Quer dizer, não sobrou uva para quase ninguém. O egoísmo, né? É uma atitude
contrária ao amor, quando a gente é egoísta. É uma maneira de a gente ofender a pessoa. Palavras duras, a gente ser rude, né, com a pessoa. Tem vezes que a gente tem que falar mais duro com alguém, né? Quando você vai repreender. Isso acontece com o filho. Mas até nessas horas, a gente tem que tomar o cuidado, né, de tentar não ofender. Mas ser duro na medida certa de mostrar a seriedade da questão. Né? É muito fácil a gente extrapolar para o outro lado. E a nossa indignação, irmão, com determinada coisa que a gente acha errado, né? A gente fica tão indignado por ter visto uma coisa errada, que a gente precisa falar seriamente, duramente com alguém. Bem, mas é muito fácil a gente ultrapassar isso. A gente fica tão indignado que a gente parte por lado mesmo de ficar com raiva e ofender a pessoa. Entendeu? É a carne falando mais alto. Então, aí, o que a Bíblia fala do irmão ofendido? Vocês lembram? É mais difícil ser conquistado do que um castelo, né, forte, uma fortaleza. Então, isso quer dizer que a gente precisa tomar cuidado, porque depois que você ofendeu um irmão, para você reconquistar ele é difícil. A gente afasta, né, ofender uma pessoa dessa maneira, afasta, fica muito difícil trazer de volta para aquela comunhão, né, necessária. Mas ele fala também da importância de a gente evitar se dar por ofendido. Então tem os dois lados da moeda, né? Porque ofensas na igreja afastam. Então eu tenho que tomar cuidado para não ofender meu irmão. Mas também a gente precisa tomar cuidado para não ser melindroso, vou usar o termo, né? O melindre, irmãos, que a gente fala, né? É típico de um irmão fraco. Quando a gente está fraco, a gente se ofende com muita facilidade. E não todos os casos, quando alguém é carnal mesmo, essas são as pessoas que mais facilmente se ofendem. Você não pode falar nada que ela já toma por ofensa, a pessoa carnal. Agora, não quer dizer que toda vez que você se ofende é porque você é carnal. Talvez você esteja sendo carnal porque você está fraco na fé. Tá? A gente fica mais suscetível. Então, também, uma das coisas que evitam, né? Olha, aquele escudo da fé, que muitas vezes a gente acaba interpretando, tirando conclusões de que alguém quis nos ofender por alguma coisa, pela nossa fraqueza, mas quem é que está por trás daquilo? Hã? Vocês podem imaginar quem é que está por trás daquilo, querendo mesmo que o circo pegue fogo na igreja? Exato, né? Então, outra vez, vou voltar para o estudo da armadura de Deus, né? A gente precisa usar o escudo da fé. Porque os dardos inflamados, envenenados, né, do inimigo, eles vêm, muitas vezes, fazendo uso disso. Tudo que Satanás quer ver é uma igreja desunida. Porque uma igreja desunida é uma igreja fraca. Então, se ele observa
a fraqueza de alguém, é muito fácil de ele usar essa estratégia. As astutas ciladas do diabo, muitas vezes vêm assim também, irmãos. Pelo que eu entendo da Bíblia, já me fizeram essa pergunta várias vezes, tá? Satanás não conhece o nosso coração. O único que realmente conhece a nossa alma, sonda o nosso coração, conhece o nosso íntimo por inteiro, o que eu vou pensar amanhã, ele já sabe, é Deus, sendo ele o nosso Criador. O diabo não tem esse poder. Ele não é onisciente, ok? Mas ele é esperto, ele é astuto. Então, o que acontece? Ele conhece as nossas fraquezas não porque ele sonda o nosso coração, mas porque ele observa as nossas atitudes. E quando a gente fala do diabo, a gente fala ele e os seus anjos, né? O seu exército, tá? Então, eles observam as nossas fraquezas e, assim, buscam meios de nos atingir através do nosso ponto fraco. O nosso chamado calcanhar de Aquiles, né? Aquiles era um personagem da mitologia que ele era intocável. Era só o ponto fraco dele, o único ponto onde ele poderia ser morto seria o calcanhar dele. Então, quando descobrem, né, qual é o nosso ponto fraco, nós podemos ser atingidos por isso. Se Satanás percebe em nós a nossa fraqueza, nosso milindre, é muito fácil ele induzir e usar de situações, de coisas banais que talvez um irmão fale, para atingir, para ofender, para fazer aquela pessoa se sentir ofendida. Muitas vezes de coisa nada a ver, uma brincadeira. Quando a gente está bem, vocês já perceberam? A gente faz brincadeiras, às vezes, que em outras situações poderiam ser entendidas assim como ofensivas. Mas quando existe aquela comunhão, aquela amizade e tal, né? Essas coisas não são vistas como ofensivas. Estava vendo esses dias, né? Uma coisa nesse sentido. Há um amigo seu, ele te chama, você é gordinho? Ele te chama de gordo, bola, sei lá, aqueles apelidos, né? Você vê aquilo como, não que ele está querendo te ofender, você vê aquilo como até um negócio carinhoso, né? A intimidade que vocês têm, a amizade, permite isso e acha divertido, é tudo legal. Mas se for alguém que você já não está com uma relação boa, ou você não está bem, e acontecer isso, chamado da mesma coisa, aí você já vai se doer. Estou dando esse exemplinho, talvez seja bem chulo, né? Fraquinho, mas para ilustrar a questão, tá? Então, realmente a gente precisa tomar cuidado, irmãos, para não cair no estado de fraqueza, de se tornar melindroso, de se ofender com qualquer coisa, sabendo que muitas das vezes é Satanás querendo criar problema na igreja, talvez derrubar gente de vez, né? Se você já está fraquinho, você se ofender, aí você se distancia mais ainda dos irmãos, só piora a situação. Nesse tipo de situação, se vier acontecer, fiquei chateado, bom, procura, conversa, ora, né? Reconheça que você não está bem. Talvez até seja importante você falar para o seu irmão, né? Aquele que falou alguma coisa que te ofendeu. Poxa, eu fiquei chateado. Talvez você não tenha tido a intenção, mas, sei lá, eu não estou num momento muito bom. Uma conversa franca vai ajudar bastante. Mas, principalmente, a gente buscar estar forte na fé
para evitar esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Mas vamos ao que a Bíblia diz. Efésios 4. Efésios 4, 31. E a gente vai entrar aqui pelo capítulo 5. Paulo escreveu o seguinte, olha, toda a amargura e ira e cólera, gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Estou aqui tomando alguns pontos desses versículos. Olha, primeiro, ele está fazendo essa exortação, que todas essas coisas devem ser tiradas do nosso meio. Amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, todas essas coisas estão relacionadas a intrigas, a conflitos. Né? Então, ele está dizendo, isso tem que ficar fora. Amargura é aquele sentimento rancoroso, né? Ira é raiva, ficar com raiva de alguém. Essas coisas a gente tem que evitar. Gritaria, blasfêmia já é falta de controle típico de, né, quando a gente está brigando, né? Ou gritaria, blasfêmia aqui no sentido de ofensas. Isso pode ser, vai ofender meu irmão, estou ofendendo a Deus também. E malícia, né? Sentimento maldoso. Mas ele diz ao contrário, irmãos. Em lugar disso, quando ele diz antes, ou seja, em lugar disso, né? Tira essas coisas, e em lugar disso, procurem ser benignos. O que é a benignidade? É procurar o bem daquelas pessoas. Procure o bem. Por isso nós tente não ofender. Né? Não queira, por nenhum motivo, seja por brincadeira, né? Zombar, menosprezar alguém. Mas procure ser benigno nas palavras, nas atitudes, fazer bem, para ser misericordioso e perdoando. Se a gente tiver um espírito de perdão, né, pronto a perdoar, a gente não vai se dar por ofendido com facilidade. E aqui, vocês percebem, a gente muitas vezes cita esse versículo 1 do capítulo 5, não é verdade? Sede imitadores de Deus. Nós devemos ser imitadores de Deus. Mas a gente toma isso num sentido amplo. Não está errado. Mas quando a gente contextualiza, vocês percebem que ele está falando, sejam imitadores de Deus, em que sentido? Ele está falando especificamente no amor. Tá? Não está errado a gente buscar ser santo como Deus é santo. Então, é imitador de Deus em todos os aspectos. Mas aqui ele está falando especificamente nesse sentido. Tá? Quando ele diz, tirem essas coisas ruins do relacionamento de vocês. Façam o bem, sejam misericordiosos, perdoem-se uns aos outros, imitando a Deus. Andando em amor da mesma maneira que Cristo nos amou. Imite a Deus, imite a Cristo. Versículo 2: andai em amor, da mesma maneira que Cristo nos amou. Então, como a gente comentou antes aqui, irmãos,
É com Ele que a gente aprende a amar. Cristo é nosso Rei, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Mestre. É aquele que ensina, a gente tem que estar olhando para Cristo, atentando para a vida dele, procurando ser imitador dele, aprender e seguir os mandamentos dele. Ele disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ele não propôs isso, ele não sugeriu, procurem amar. Ele mandou. Quando alguém com autoridade manda, o que a gente tem que fazer? Obedecer. E principalmente quando a gente vê que quem está mandando sabe o que diz, tem realmente poder e está mandando fazer a coisa certa. E é isso que nós enxergamos em Cristo. Amém? Ele mesmo dá o exemplo. Ele não é hipócrita, ele está mandando a gente fazer uma coisa que ele mesmo não fez. Pelo contrário, Paulo está falando, está demonstrando isso. Obedeçam, amem, do mesmo modo que ele amou. Não é só do jeito que ele disse que a gente tem que se amar, mas que a gente olhe, porque quem mandou a gente se amar uns aos outros, ele mesmo deu o exemplo de amar. Morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Filipenses 2. Virando aqui umas 2 páginas, a gente já chega lá. Filipenses 2, de 1 a 5. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mais uma vez, Paulo se volta ao exemplo de Cristo. Então, analisando um pouquinho esses versículos, no que diz respeito ao nosso assunto, irmãos. Ele diz, portanto, se há algum conforto em Cristo, isso é condicional, se há. Existe algum conforto em Cristo? Sim, claro que todo o nosso conforto está em Cristo, eu entendo assim. A palavra usada no grego, com essa condicional, ela pode ser traduzida como se ou quando. Tá? Então, quando a gente lê aqui, se há algum conforto em Cristo, não é que ele está levando a gente a questionar que pode existir ou pode não existir. Tá? Mas sim o quando ele ocorre. Então a gente pode até ler isso aqui dessa outra maneira. Portanto, quando há algum conforto em Cristo, quando alguma consolação de amor, quando alguma comunhão no Espírito, quando alguns entranháveis afetos e compaixões, quando essas coisas estão acontecendo, isso é bom, e ele diz, completem a minha alegria, façam a minha alegria ainda maior, para que não só alguns sintam essas coisas, para que não só eu e mais um ou outro, né? Mas para que todos vocês, a igreja em Filipos, né? Que vocês sintam o mesmo, sendo movidos pelo mesmo amor, mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Fica nítido que ele está falando aqui,
de buscar em Cristo aquela comunhão verdadeira, genuína. Irmãos, a nossa carne faz separação na igreja, nas igrejas o tempo todo. Eu já vi muito, olha, briga por coisa boba, porque um irmão se ofendeu com o outro, porque, sei lá, alguém comeu mais do que ele. Tá? A gente tem que evitar, né, ser egoísta, mas, por outro lado, a gente tem que aprender a perdoar. Já vi moças na igreja brigarem porque elas gostavam do mesmo rapaz, né? E vice-versa. Olha, a gente permitir que Satanás use de coisinhas assim para destruir as amizades, destruir nossa comunhão, é deixar a carne falar mais alto. Estou dando exemplos aqui de coisas, mas tem mil situações que podem ser usadas, que podem acontecer para gerar esse tipo de situação. E Paulo está falando, olha, quando nós temos coisas que vêm de Cristo, coisas que nos comportam, que nos fazem fortes, que nos fazem firmes, a consolação, o conforto, o amor de Cristo, a comunhão que nós temos no Espírito, isso é coisa boa, não é? Nós estamos falando aqui de coisa boa. Existindo essas coisas, então, vão além. Busquem tudo se cercarem desse mesmo sentimento, dessas mesmas coisas. Em lugar de agir, né, por contenda, por disputas, por vanglória. Vanglória também tem um sentido bem fácil, né? Uma glória vã. Né? Buscar a honra das pessoas, uma honra que é passageira. Essas coisas não contribuem em nada. Eles, ao contrário, busquem ser humildes. Pessoa humilde não está na postura. A humildade verdadeira está naquilo que nós sabermos lidar com as pessoas de igual, né? De igual para igual, ou, como ele sugere aqui, na verdade a gente considere o outro até superior a nós. O sentido não é me colocar como superior, eu sou melhor que os outros. Eu posso até entender que tem irmãos mais fracos, até. Mas isso não vai fazer com que eu despreze, eu pise nele. Mas muito pelo contrário. Vai fazer com que eu, por amor a ele, eu invista nele, buscando que ele seja fortalecido. Isso é atitude de amor. Isso é ser benigno. Amém? Em vez de deixar ele. É lógico que nós não estamos falando daquele que quer, você busca ajudar ele para se fortalecer e ele quer ficar no pecado. Peraí, se ele não é sincero, aí é outra conversa. Não é que nós vamos odiar a ele, mas aí tem atitudes que a igreja muitas vezes tem que tomar. Mas o nosso próprio amor, a própria disciplina da igreja é um ato de amor. Não de a gente odiar a pessoa. Mas sempre no nosso relacionamento convém que a gente dê preferência ao outro, que a gente considere o outro superior, mais importante. Isso é humildade. E isso permite que a gente realmente tenha um relacionamento mais amoroso entre nós. Quando eu só olho para mim, eu só vejo o que me importa,
né? E se você fizer o mesmo, sabe, a gente não vai andar junto. Vai andar cada um para um lado. Isso funciona em todo lugar. E na igreja, isso é muito prejudicial. Por último, irmãos, a gente vai voltar a 1 Pedro. Nós começamos por 1 Pedro hoje, vamos terminar com ele. 1 Pedro 2, versículos 1 a 3. Diz: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional da palavra, né? Não falsificado, para que por ele vá descrescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Então, ele relaciona aqui a questão da palavra. No versículo 3, se é que já provastes que o Senhor é benigno, quer dizer, você realmente está em Cristo. Quem é que provou a benignidade de Cristo? É aquele que realmente entendeu o amor dele. Entendeu a sua condição como pecador miserável e a necessidade do cuidado de Deus, do socorro, da salvação, do perdão de Deus, e que você encontra isso em Cristo. Então, quando você entende isso, você realmente conheceu, né? Não intelectualmente, mas quando você realmente compreende espiritualmente essas coisas, né? Não só intelecto. Mas quando chega nesse ponto, você realmente provou, experimentou a benignidade do Senhor. Então, um crente verdadeiro, alguém que está na luz, a gente lembrando o que João diz, não aquele que diz que está na luz, mas permanece nas trevas. Alguém que está na luz. Ele diz, o que essa pessoa deve fazer? Buscar ser fortalecido na palavra. Como uma criancinha. Clama pelo leite, né? Clama pelo mamar, pelo alimento. Ele diz, nós da mesma maneira devemos ansiar por isso, buscar mesmo. E o nosso leite que faz com que nós cresçamos é o nosso alimento espiritual. É a palavra de Deus. Alguém verdadeiramente, que experimentou verdadeiramente a benignidade do Senhor, ele não é aquele carnal que eu falei no começo. Ele é alguém espiritual, porque ele está em Cristo. Certo? Aquele crente que está fraquinho, né? Crente que não lê a Bíblia, ele fica fraco. Tá? Ele está falando aqui de um crente que busca a palavra. Justamente para quê? Para estar forte. Porque se ele ficar fraco, uma das coisas que provavelmente ele vai ficar é melindroso. Vai se ofender com facilidade. E outra coisa, ele vai se esquecer do amor, dos cuidados que ele deve ter para com seu irmão. Então, muito provavelmente, ele vai mais facilmente agir de maneira inconsequente para com seu irmão, mais propenso a ofender. Então, eu estou analisando aqui de trás para frente, do versículo 3 para o versículo 2, para a gente chegar no versículo 1. Como é que se deixa essa malícia, o engano, os fingimentos, as invejas, as murmurações? Fazendo essas coisas. Amém? Sendo um crente verdadeiro, buscando fortalecimento na palavra de Deus, é que nós realmente podemos deixar essas coisas de lado, porque são essas coisas que prejudicam o nosso relacionamento de amor. São essas coisas que fazem com que a gente ofenda facilmente nossos irmãos. São essas coisas que fazem com que a gente se ofenda com qualquer coisa. Tá? Então, essa parte nós concluímos aqui, irmãos, e ainda temos um pouquinho aqui para ver
sobre o amor, a questão do perdão, reconciliação, mágoas, rancores, tá? Então, vamos ver. Acho que na semana que vem a gente conclui esse tópico, tá bom? Vamos fazer uma oração?